Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live. Boa noite, sejam bem-vindos. Teremos um tempo especial hoje, hein? O desafio Tome a Sua Cruz. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom estar com todos vocês. Vocês estão chegando. Uma honra muito grande poder compartilhar com vocês mais esse tempo, um tempo de crescimento, um tempo realmente de se aproximar mais do Senhor, em nome de Jesus. O desafio Tome a Sua Cruz, né, hoje é o 8º dia do desafio, e esse desafio ele terá 21 dias. E o último dia desse desafio é o dia da Páscoa. O dia da Páscoa é o último dia do desafio. E eu tenho convidado vários pastores, vários amigos, pessoas que estão compartilhando com a gente, ministrando nossas vidas. Hoje pela manhã a gente esteve com o pastor Cote, né? Foi 11 horas da manhã, foi uma live extraordinária e realmente foi, valeu o nome, foi extraordinária. Quem ainda não assistiu, né? Tem a liberdade de entrar aí no meu Instagram, tá lá salvo, você pode assistir. E hoje à noite eu vou estar com um grande amigo, né, o pastor Cezinha Cita, um amigo de longa data, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, uma pessoa junto com o pastor Mano, né, que fez parte da nossa vida, na trajetória pastoral, ainda faz parte, né, na amizade, um cara que eu admiro demais, já chegou aqui com a gente, ó. Um homem abençoado por Deus. Olha o pastor Weckles aí. Ô pastor, que bênção, que honra ter o senhor por aqui, uma honra muito grande. Pessoal, então tá, ó, eu vou chamar o pastor Cezinha. Antes de chamá-lo, eu quero pedir para você, né, enviar esse convite dessa live para várias pessoas. Dispara aí no aviãozinho pelo menos 20 convites. Chame pessoas para assistir, estar com a gente. E o nosso objetivo realmente é despertar seu coração, levar você a um posicionamento em Deus, um fortalecimento. Mas nós também temos orado por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando um momento difícil, sejam eles ou familiares, declarando também a cura do Senhor sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Vamos lá. Opa! Pastor Cezinha! Boa noite! Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. E vocês, como é que estão aí? Você consegue me Tudo ouvir certo, bem? pastor. Bem, É? começou a chover aqui, por Me isso que ouve eu coloquei bem? até o fone. Estou te ouvindo bem. Ah, que Começou a bom. chover aqui, e aí Ah, tá faz um pouco de chovendo? barulho aqui. Eu tô nesse espaço aqui tem um zinco, daí faz um pouco de barulho. Que bênção, Manda aqui o meu Cezinho. também. Cara, uma honra Que muito bom estar grande aqui ter com você aqui você. Que honra, comigo. rapaz. Obrigado, viu? Eu estava me arrumando para vir, eu ia colocar uma camiseta, né? Tem uma Kombi na camiseta, mas daí não deu certo. Quando eu vi a camiseta, eu lembrei de você. Como é que é? Porque Eu você não sempre ouvi. fala, né, Fala um que pouquinho. eu ia colocar uma camiseta na saída, era a camiseta que tinha uma Kombi. Porque você sempre fala, na verdade você fala do Jeep, né? Simples, igual o painel de Jeep. É assim que acontece a missão, né? É. E Cezinha, vocês uma estão honra grande, cara, crianças ter você boas. aqui. Bem. A Hoje pastora foi uma Márcia. correria, estou mudando de casa. Me mudando de casa, a Ah, gente é? estava na correria arrumando a casa, ajeitando as coisas, mas está tudo encaminhado, graças a Deus. Que bom abraço aí para sua Como está a família, para Sueli, como seus estão filhos. as crianças? Tudo bem? Então, bem, eu tô aqui suado aqui, ó. Me ajeitei agora. Estava fora também numa reunião. Cheguei agora e cheguei Que correndo para dar bom. banho nos dois. Agora foram dormir com o Suelen ali. Mas é muito bom, uma Eita, delícia. desculpa aí te Um abraço aí, atrapalhar, pai. desculpa aí te atrapalhar. Bem, viu?
Ó, a galera chegando aqui, ó. Bastante gente chegando, glória a Deus. Tá dando uma Cezinha, a travadinha para gente você tem. também? Não, pra mim não. Pra mim tá normal você. É, para mim dá um Perguntar delayzinho pro aqui, eu não pessoal sei. aqui. Como que tá, pessoal? Tá tudo bem? Som, imagem? Para mim Eu acho que tá, dá um senão a galera delayzinho já assim. teria. Vamos pedindo licença devagarzinho, a gente fala, espera um pouquinho, daí você fala, mas pra mim tá normal. Pra mim aqui tá tudo bem. Tá, Cezinha, a tá gente bom. tem compartilhado e é o desafio, né, de tomar a cruz. Eu tenho falado isso, né? A cruz que a gente toma não é a de Cristo. Não tem como a gente tomar a cruz de Cristo. Ele já tomou, ele já pagou o preço, está consumado. A gente está tomando a nossa cruz. Para tomar a nossa cruz, a gente tem que negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, né? E a questão do discipulado, a questão de seguir a Jesus, né? Eu vejo assim, eu tenho compartilhado com o pessoal aqui nas lives que eu encontro em Atos três tipos de cristãos. Os que creem, multidão dos que creem, eram quase 5.000, né? Os que são batizados, é aqueles que Pedro pregou, perguntaram o que eles deveriam fazer, foram batizados. E aí o nível mais profundo, diz que o número de discípulos crescia. Não fala só dos que creem, dos que são batizados, mas o número de discípulos, tem alguma coisa especial ali. Né? E você é uma pessoa que tem tanta experiência, né? Tanto em ser discipulado quanto em discipular. Né? Então é uma pessoa que a gente tem uma admiração nesse sentido, tem tanta experiência já. Né? Já não dá para falar, até a Elisa pergunta assim para mim, pai, quando você era jovem, né? E daí já não dá para falar mais, você é jovem, né? Já estamos já com os cabelinhos paralama já meio branquinho, mas nós temos uma carreira muito grande pela frente ainda. Eu sei que você tem uma missão muito grande pela frente. E eu gostaria de dar essa liberdade, você se apresente para o pessoal aqui também, né? E vamos ministrar essas vidas que estão com a gente. Amém. Amém. Que isso, Fernando, você é muito generoso, né? A gente tem caminhado e visto o que Deus tem feito. Hoje ainda me ligou um rapaz, e a gente conversava de tarde. Ele é pastor também lá em Curitiba, pastor numa grande igreja, né? Faz parte de uma rede também. A gente conversava sobre Uhum, isso que Deus tem feito através das nossas vidas, da vida dele lá. E eu respondi uhum, para ele isso. Falei, olha, eu me sinto muito constrangido porque eu sei que o que acontece é apesar de nós, né? Não tem a ver com a gente, mas apesar de nós. Mas eu respondi outro dia, uma pessoa perguntou aqui, sabe essas caixinhas de pergunta? Eu vi que você também estava fazendo. E aí uma uhum, pessoa perguntou assim para mim, pastor, o que fazer para ser relevante? Passos para alguém se tornar uma pessoa relevante. Eu falei, qualquer pessoa, seja ela pequena ou grande, da menor a maior, ela só vai ser relevante se ela viver o seu propósito. Então não importa muito, né, quem você é, seu nível de formação, seu nível social. A pergunta é, você está vivendo o seu propósito? Porque você no seu propósito será a pessoa mais relevante do mundo. Então, você pode pegar um órgão vital, como é um coração, e tirar ele da sua posição e ele não vai mais ser importante. A sua uhum, relevância está em jogar na posição certa. Então, eu acredito que Deus nos chamou para esse tempo, para esse lugar, para essa cidade, para essa região, e vejo mesmo o Senhor dando, né? E é assim que Ele vai fazer com cada um de nós. Falava outro dia aqui na nossa igreja, você no seu propósito se torna um perigo para Satanás, é um problema sério para ele. Agora, você também uhum. fora disso não causa problema algum, efeito algum, né? Nós só somos um problema para Satanás quando caminhamos no nosso propósito. Satanás não tem problema comigo, nem com você, nem com pastor algum. Ele tem problema com o que somos em Deus. Então é assim que eu creio. Creio que pouco a pouco a gente tem caminhado para aquilo que Deus tem nos chamado, né? E é isso que
que faz, então, a diferença na nossa vida. Eu louvo a Deus, Fernando, por sua vida, da Márcia, a igreja, né? A igreja metodista em Corbélia. Vocês também chamam de igreja da cidade, não é assim? É um codinome que a gente adotou aqui na cidade, representando o nosso propósito, que a gente não quer ser uma igreja fechada nas quatro paredes, mas uma igreja voltada para a cidade. Tá certo. Uma benção. Bom demais. Ó, a Sueli está pedindo, eles estão acordados ali, estão indo dormir. A Sueli está pedindo para dar um oi pro Lucas e pro Davi. Um beijo, Isso. Lucas. Beijo, Davi. Te amo. O número preferido do Lucas é o 18. O 8 e o 18. São os números preferidos dele. E então ele ama, quando eu falo do 8. Outro dia eu disse, filho, você é nota 10. Ele falou, eu queria ser 8. Ele quer o 8. Aí outro dia eu ministrei aqui na igreja e li o Lucas 18. O Sueli falou que ele ficou doido em casa. Daí o nome dele mais o 18, ele ficou feliz demais. Nossa. Ó, eu também quero aproveitar e mandar um abraço. Lucas, Davi, eu quero mandar um abraço para você e para vocês, em nome de Jesus, tá bom? E Lucas, você é 18. Lucas 18. Davizinho faz 2 aninhos sábado agora. Ó, que bom. Que bênção. Muito bom. Que coisa boa, né, Cezinho? Deixa eu pegar um gancho naquilo que você falou aqui, para começar nosso bate-papo. Eu acho que é assim, né? Não sei. Eu vi. Bora lá, você tá contigo. Peso pesado aí. Peso pesado aí. Eu vi hoje a live com o Cote. Que isso, cara? Rapaz, eu falei pro pessoal que a gente teve que estudar um pouco antes. Para você ver a live do Cote e entender, você tem que estudar antes para depois entender. Senão você fala, meu Deus, será que ele tá falando o meu idioma? Mas foi espetacular, Cote, cara. Um tempo especial. Alto nível mesmo. Mas não, só foi muito especial. Que você começou falando ali, e isso tem chamado a minha atenção, né? Você falou, nós não tomamos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é dele e a obra que ele consumou, nós não precisamos mais lutar por ela. Ela já foi consumada, ela já está completa, né? Ela já foi feita. Isso é maravilhoso, né? É interessante como muitas pessoas estão tentando gerar aquilo que Cristo já gerou na cruz. Então, nós não precisamos mais correr atrás daquilo. Esse, inclusive, foi um dos grandes enganos que a serpente gerou no coração de Eva, né? Ela disse para Eva, a grande tentação com Eva foi, olha, se você comer do fruto, então você se tornará como Deus. A tentação da serpente com Eva tente ser aquilo que você já tem, aquilo que você já é. Corra atrás de coisas que já estão em você, porque Adão e Eva foram feitos, assim como nós, a imagem e semelhança de Deus. Eva já tinha a imagem e semelhança de Deus. Então a tentação da serpente com Eva foi, viu, coma, e você vai ser igual a Deus, mas ela já era. Então, às vezes a gente está tentando correr atrás de coisas que o Senhor já nos deu. A obra já foi consumada, já terminou. Ali na cruz ele completou tudo. É claro. Agora, essa mensagem isolada, ela é muito perigosa também, como você disse. Então eu não tomo a cruz de Cristo, mas eu tomo a minha, né? Eu tomo a minha e pronto. E isso é muito sério, porque, Fernando, a gente tem vivido também num ambiente em que as pessoas estão tentando tornar o evangelho um pouco mais fraco, um pouco mais leve, tentando isso tem modificado o evangelho, ou seja, tem tornado ele falsificado, não é o verdadeiro. Se você ler João capítulo 6, verso 66, você vai ver que os discípulos estão apavorados. E é Jesus que está pregando, não é Pedro, não é outra pessoa, é Jesus dizendo um discurso pesado. E Jesus não tornava água com açúcar para que as pessoas pudessem permanecer, né? Ele dizia, é assim, esse é o evangelho. As pessoas chegaram a falar com Jesus, olha, se o senhor continuar fazendo cultos assim, lives assim, ninguém vai querer te ouvir. Eu, inclusive, vi a parte que você disse hoje, que são lives sobre cruz e que não dão ibope. E é verdade. Esse é um assunto que não atrai, né?
não atrai o cristão mimimi, né? Não vai chamar atenção. Então, o ponto para mim aqui é esse, que eu não preciso tomar a cruz de Cristo, mas eu tenho que tomar a minha cruz. Eu preciso tomar a minha cruz. E esse ambiente hoje que a gente tem vivido é um ambiente que precisa ser falado disso. Porque as pessoas estão tentando modificar o evangelho, tornar ele mais, mais fácil, né, de ser vivido. Então, você não pode acreditar numa parte só da verdade. Você tem que entender ela inteira. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ok, essa é uma parte do evangelho. Essa é uma parte do evangelho. Então, o que eu preciso para ir até Cristo? Eu preciso de nada. Eu vou como eu estou, eu vou fedendo a comida de porco, eu estou cheirando chiqueiro, como aconteceu com o filho pródigo. Chegar até ele é uma coisa. Ir até ele é uma coisa. Eu chego, ele me abraça. Lembra que o pai do filho pródigo o abraçou quando ele ainda fedia. Ele não tinha anel, a roupa estava suja, ele não tinha sandália, e o pai o abraçou. Receber um abraço de Cristo, irmão, você pode ser como você está, do jeito que você estiver, vinde a mim todos. Agora, são dois processos, ir até Cristo e ir após Cristo. Esse é o ponto. Porque a Bíblia diz, então, depois de tomar a minha cruz, eu vou após ele, eu sigo ele. Eu só me torno um seguidor de Cristo quando eu tomo a minha cruz. Então, ir até Cristo é um processo. E as pessoas, muitas vezes, alguns pregadores, inclusive, têm parado a sua mensagem aqui. Vem até Jesus como você está. Ele já conquistou tudo naquela cruz. Você não precisa mais de um preço. Claro, você não precisa mais consumir a obra. Consumar a obra já foi consumada. Mas ainda há necessidade da gente carregar a nossa cruz. Se quisermos ser discípulos de Jesus, ele diz, então, tome a sua cruz, negue a si mesmo e venha após mim. Então, ir até ele é uma coisa, e após ele é uma outra história. Então, se você pega metade dessa verdade, você acredita numa mentira, é um sofisma. Não é o que Jesus está dizendo. Isso é muito sério, né, Fernando? Cezinha, eu vi que você tem compartilhado bastante, né, sobre o primeiro amor. Um pouco antes da virada do ano, o Senhor começou a ministrar muito para mim sobre o primeiro amor. E eu percebi algo interessante naquele texto de Apocalipse que eu não tinha me atentado. Eu percebo que às vezes as pessoas começam a usar o primeiro amor como aquele romantismo. Quando me converti também era assim, e tal, e tal, e tal. Às vezes as pessoas fazem o seguinte também. No meio da caminhada, elas estão servindo a Deus. Elas trabalham, elas servem, elas sabem, têm a cela delas, elas fazem tem alguma ação, alguma atitude. Eu sei que a igreja também aí é muito envolvida na cidade, sempre servindo, né? Eu lembro no começo, há muitos anos atrás, né? Em algumas desastres que tiveram na cidade, a igreja foi para cima, estava ali presente, né? E algumas pessoas chegam na caminhada cristã, eu percebo que elas se cansam de servir. Parece que, né, eu sei qual a razão, mas a questão é, acabou o combustível, elas pararam de servir, elas se aquietaram. E elas começam a dizer assim, mas é que eu não preciso fazer tanto, assim, eu quero dar uma freada, eu acho que eu não preciso ser um líder, eu ter uma célula para amar a Deus e tal. E não quer dizer que o que a pessoa está falando é uma mentira, mas parece um sofismo. Porque quando diz lá que o Senhor está falando assim, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Primeiro amor é igual a quê? Naquele texto está dizendo que primeiro amor é igual às primeiras obras. E obras ali é o quê? Servir, trabalho, servir a Deus. Simples. É ajudar uma pessoa, é pregar o evangelho, é amar alguém que está precisando ali, alguém que está precisando de estender a mão a ele. Você pode compartilhar um pouco com a gente sobre o primeiro amor que Deus tem ministrado no seu coração? Claro, isso é muito sério mesmo que você está falando aqui, né? A gente entende que o primeiro amor é isso, né? Você voltar, esse é o grande combustível. A gente tem tratado aqui o primeiro amor como de duas maneiras. Primeiro, o primeiro amor é o amor de Deus. Voltar a essa grande revelação do quanto eu sou amado.
Porque ele me amou primeiro. Voltar ao primeiro amor é voltar ao primeiro. Quem me amou primeiro foi Deus. Então, antes de mais nada, é entender o quanto eu sou amado, entender o quanto eu fui abençoado, entender a maneira como eu fui aceito. Porque tudo começa daqui. Paulo usa uma expressão, Fernando, ele diz assim, porque o amor de Cristo me constrange. Essa palavra constrangimento, ela, se você procurar no dicionário, na concordância de Strong, você vai ver que é mola comprimida. É como se você pegasse uma mola e comprimisse. Paulo está dizendo assim, viu, o amor de Cristo me constrange. Então, quanto mais revelação eu tenho do amor de Deus, mais comprimido eu me sinto, mais... o constrangimento que Paulo fala assim, é como se eu fosse uma mola e eu estou sendo comprimido. Qual é o resultado que você tem quando uma mola é comprimida? Você solta, ela reage, ela pula, ela responde, ela corresponde. Então Paulo está dizendo assim, o que eu faço, o que eu estou fazendo, não é obra do meu coração apenas, não é uma decisão minha apenas. Eu não simplesmente disse, eu vou fazer as coisas por Cristo. Não, ele diz, o que eu faço é uma resposta à revelação do amor de Deus que eu tenho sobre a minha vida. Então, o que é que eu consigo concluir dessa maneira? Olha, as pessoas que mais servem não são as pessoas simplesmente as mais apaixonadas, são as que mais entenderam o amor de Deus pela vida dela. As pessoas que mais fazem pelo Evangelho são também aquelas que mais entenderam a revelação do amor de Deus pela sua vida. Então, quanto mais eu recebo desse amor, mais comprimido eu sou, maior será a minha resposta. Maior será a minha maneira de corresponder com ele. Por isso que voltar ao primeiro amor é voltar a essa revelação. Poxa, eu fui amado, de que maneira? Ele me salvou. Poxa vida, tudo isso ele fez por mim. E esse é um evangelho sério, bonito de ser pregado, que a gente precisa contar para as pessoas. Olha, você não precisa fazer para ser amado. Você não precisa fazer para ser aceito. Você não precisa fazer para ser salvo. Mas as boas obras são consequência de alguém que entendeu o amor de Deus pela vida dele. Então eu não faço para ser amado, eu faço porque fui. É sempre uma resposta. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque fui. Eu não sou salvo pelas obras, mas eu sou, por causa da minha salvação, agora eu fui chamado para as boas obras. Então é resultado. Pedro, tu me amas? Ô Pedro, se você me ama, se você entendeu o quanto eu te amo, meu filho vai fazer alguma coisa. Então há a necessidade de uma correspondência com isso. Então eu percebo assim, ó, eu não acho que as pessoas elas não conhecem o amor de Deus. Algumas pessoas simplesmente não servem. Não é que não conhecem, eu acho que talvez não tenham a revelação ao ponto de se sentir constrangido como deveria. Então Paulo mesmo ele vai dizer assim, vocês precisavam conhecer o amor de Deus assim, mas conhecer a largura, a altura, a profundidade. Ele fala em muitos, ele fala, não é só conhecer. Porque às vezes a gente conhece um pouco, eu conheci o amor de Deus que me salvou. Mas espera aí, tem mais. Tem muito mais, é profundo. É profundo. Mardegan, eu contei essa história na igreja, eu estava tendo uma aula lá em Kansas, em IHOP. E um professor veio dar uma aula para nós e ele me marcou profundamente por tanta paixão e tanta vida de Deus que eu vi nele. E ele disse assim que ele chorou a noite toda porque ele teve uma visão. Deus chamou ele para a beira do mar e ele se via numa praia. Esse é um homem de Deus que eu admiro muito. E aí ele estava ali e então Deus falou assim com ele, eu vou te mostrar como é o meu amor. Então ele se viu na beira do mar com um balde na mão, um baldinho. E Deus falou assim para ele, agora vai, caminha até o mar e tira um pouco de água do mar. E ele foi e fez isso. E Deus perguntou assim para ele, quanto do mar você viu abaixar porque você tirou um balde? Ele falou, nada. De repente ele olhou ao lado dele, toda a humanidade estava ao lado dele. Cada um com um balde na mão. E aí Deus falou, eu vou dar um sinal e cada um desses vai tirar um balde de água. E aí deu o sinal e toda a humanidade na praia caminhou e tirou um balde de água. E Deus falou assim para ele, Dale Anderson, você tem que conhecer esse cara. E ele falou, Dale Anderson. Quanto do mar abaixou? E ele falou, nada. Ele falou, esse oceano é o meu amor. Você pode vir, você pode usufruir.
e nunca vai faltar. Sempre terá mais. É profundo demais. É profundo. A gente tem que ir mais fundo nessa revelação. Mais fundo nessa graça. Mais fundo nesse conhecimento desse Deus maravilhoso. Quanto mais fundo eu vou, mais revelação eu tenho. Qual é? Ele fala assim, qual é a medida, a profundidade, a altura, a largura. Se você conhecer tudo isso, Paulo vai dizer, você vai ser uma mola comprimida. Quando cutucar, você pula, você salta, eu vou plantar uma igreja, eu vou abrir uma célula, eu vou fazer um projeto social. Não porque eu sou bom, não porque eu simplesmente quero, mas eu estou dando uma resposta ao meu Senhor. Se você me permitir, eu vou entrar num assunto aqui bem... não tem tanto a ver aí com a nossa cruz aí, mas acho que talvez a gente faça uma ponte no final. Rapidinho, eu quero só entrar num aspecto aqui. Fica à vontade, Cezinho. Tem tempo? Você quer... Fica bom. Não, pode ficar à vontade. Mas só, eu vou... Ontem a gente estava falando aqui na igreja, inclusive, sobre algo muito simples assim, mas Êxodo 17 diz que quando Moisés levantava os braços, então diz que Josué vencia a batalha, né? É o que Êxodo 17 vai dizer. E diz que quando Moisés abaixava o braço, então Josué perdia a batalha era perdida. É interessante que a posição das mãos de Moisés traziam vitória ou derrota. Eu acho isso maravilhoso, porque quando Cristo é crucificado, cara, eu imagino Satanás, os demônios, fazendo uma festa, né? Porque vamos crucificar, vai ser o jeito mais humilhante que existe para alguém ser morto. E eles crucificam, cara, e eles dão um jeito. Eles não sabem que eles estão cumprindo, inclusive, um propósito de Deus ali, mas eles dão um jeito de largar os braços de Jesus levantados. E naquela cruz, com os braços levantados, o que Jesus estava dizendo eu estou nessa cruz, com os braços levantados, eu estou falando de Moisés. Eu estou falando daquela história lá. Eu sou Moisés. Moisés é uma tipologia de Cristo. E ele, quando ele morre com as mãos levantadas naquela cruz, ele está dizendo para nós, pode ir para a batalha, que eu vou continuar com a mão levantada. E vocês vão vencer. E essa é a imagem. Essa é a imagem que nós temos de Cristo com as mãos levantadas. Por isso que, para mim, faz tanto sentido Isaías 59. Eis que o Senhor não está com seu braço encolhido. Não, o braço de Deus está estendido. Ele está com suas mãos levantadas. Sofonias diz, naquele dia se dirá, não abaixe, não afrouxe os seus braços. Isso é a Páscoa, né? Essa é a mensagem da Páscoa. Cristo com as mãos levantadas, dizendo para nós, ei, vocês estão na pandemia, vamos para a batalha. Eu sei que não está fácil, ei, Josué, eu sei, mas eu vou ficar com a mão levantada. Sabe aquela rocha que Moisés sentou? Eu sou a própria rocha. Eu sou a própria... Sabe aquele sacerdote que segurou o braço dele? Eu sou o próprio sacerdote. Ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é a rocha. E ele ficou com a mão levantada lá em cima. E ele continua assim na nossa direção, né? E é por isso que a gente crê que a gente pode, então, servi-lo, vencer. E fazer isso, entendendo que a maior parte, o processo, né, foi feito por ele. A obra foi consumada. E agora cabe a mim fazer a minha parte. Eu tenho pensado muito nisso, né, de como essa imagem... Ontem, falamos isso no culto ontem, sobre como Moisés permaneceu com as mãos levantadas, Cristo com as mãos levantadas, e nós vamos baixar porque é tempo de batalha, erguer as nossas mãos. Se Cristo ficou na cruz dele com as mãos levantadas, eu vou ficar na minha também, em intercessão, orando. Eu sou um atalaia, eu não posso deixar de vigiar, eu quero estar atento a isso. Agora, existe uma coisa, Mardegão, eu vou tentar ser muito breve aqui, eu não sei se eu vou conseguir ser claro. Fica à vontade, fica à vontade. Me veio ao coração isso agora, inclusive nem tinha pensado em falar. Mas, veja só, há uma tipologia bíblica que nos apresenta José como um tipo de Cristo. Não sei se você já estudou isso, mas assim, José, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Nós temos vários que representam Cristo, mas José é um deles. E quando José, você vai ter assim várias comparações de José com Cristo, por exemplo, o próprio nome, José, Yeshua, Josué, Yeshua, tem assim quase que a mesma configuração. Outra coisa que
que faz eles serem parecidos é que, assim como José foi condenado entre dois bandidos, Jesus também esteve condenado entre dois, né? Ele estava com o copeiro e com o padeiro, Jesus entre dois. José era um filho amado do seu pai, Jesus também, filho amado. Ele foi traído pelos irmãos, né? Jesus também. Você sabe qual é o nome do irmão? Porque tem um irmão que disse assim, não vamos matar José não, vamos vender. O nome desse irmão é Judá. O nome daquele que vendeu Jesus é Judas. No hebraico é a mesma palavra, escreve igual. Então, assim, há uma tipologia muito próxima. Talvez seja o mais claro que a gente tem quando se compara ali José e Jesus, né? Agora, olha que legal. Vamos partir desse princípio que José é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Então, tem um texto em Gênesis 49. Gênesis 49, no verso 22, eu estou com a minha Bíblia aqui. E ele diz assim, ó, Gênesis 49, no verso 22, ele diz assim, ó, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Quando Jacó vai abençoar José, ele fala duas coisas sobre José. Lembra que José é Jesus? Ele fala assim, José é uma árvore frutífera. E ele diz o seguinte, e seus ramos passam por sobre os muros. E é maravilhoso, porque ele está falando que José é uma videira. Ele está chamando José de uma videira. Ele fala, José é uma videira frutífera, ele está com as suas raízes junto à fonte. E os seus ramos não param nos muros. É maravilhoso. Agora, quando Jesus cita isso, ele cita em João capítulo 15. Ele diz, ei, gente, lembra da videira? Lembra que Jacó abençoou José, chamando ele de videira? Ele diz, eu sou a verdadeira. É por isso que ele diz, eu sou a videira verdadeira. Agora, olha que maravilhoso. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, o viticultor. Mas ele diz, mas vocês são os ramos. A bênção de Jacó, Jesus está dizendo, a bênção que Jacó liberou era sobre mim, mas era sobre vocês também. E ele diz, então preste atenção, eu sou a videira, vocês são os ramos. A promessa é que a videira seria poderosa, mas a promessa é que ela teria ramos. Vocês são os ramos. Lembra que ele disse, sem mim nada podeis fazer. Mas se você estiver conectado em mim e eu em você, então não haverá muro. Ele diz, e os seus galhos sobrepõem muros. Os muros não os param, os muros não os limitam. Cara, isso é maravilhoso, porque nós estamos em Cristo, conectados em Cristo, junto dele. Cristo tomou sua cruz, nós tomamos a nossa, nós andamos nessa harmonia. E por que andamos nessa harmonia? E também se andarmos nessa harmonia e coerência, então os muros não serão nada para nós. Nós vamos sobrepor eles. Nós vamos, eu parei meu ministério porque surgiu um muro. Essa não é a promessa bíblica. A promessa bíblica é que teremos muros. A promessa bíblica é também, se continuarmos conectados em Cristo, então nós vamos passar sobre ele. A promessa bíblica não é que não teríamos muro. A promessa é que nós sobreporíamos os muros. Essa é a palavra de Deus. Então eu fico muito incomodado quando eu vejo alguém que diz assim, pois é, mas aí eu parei, eu tive que eu parei de ser pastor, eu deixei de ser líder, eu deixei de fazer isso porque minha família surgiu essa situação, porque outro líder, ou sei lá, o pastor falou, eu falo, meu amigo, se você parou diante do muro, não adianta pôr culpa no muro. A culpa, na verdade, você desconectou. Em algum momento você desconectou, porque a Bíblia, ela afirma, se estivermos conectados, nós vamos passar, nós vamos sobrepor. Agora, tem mais um tempinho? Claro. Estamos aqui para te escutar, Cezinha. Manda bala. Não, deixa eu dar uma viajada aqui, porque eu amo esse texto. Cara, solta isso aí, solta esse tesouro aí, homem. Solta para nós, tesouro. Eu já compartilhei com algumas pessoas, mas veja só que legal. Aí então ele diz o seguinte, quando a gente está fazendo essa analogia de José e Jesus, é muito legal. Então ele é o irmão mais velho. Lembra que José é Jesus. Agora preste atenção, quando os irmãos de José, Jesus é o nosso irmão mais velho. Quando os irmãos de José chegam lá no Egito, eles falam assim, viemos atrás de alimento, viemos atrás de suprimentos,
José reconhece eles. E José diz assim: cadê o meu irmão mais novo? Então, se você pegar isso aqui, você vai entender algumas coisas que estão no meu coração. Entenda isso. Jacó, ele teve duas mulheres, pelo menos. Raquel e Lia. Uhum. Né? José é filho de Raquel. Todos os outros irmãos são filhos de Lia. José é filho de Raquel. E ele tem um irmão só, que se chama Benjamim. Lembra que é o irmão mais novo dele. Lembra que nós somos irmãos mais novos de Cristo. Faça essa analogia, vai ser muito legal. Então, José só tem um irmão mais novo, de pai e de mãe, que é Benjamim, que deveria se chamar Benoni. Era para ser Amargura, mas ele mudou o nome para Benjamim. Os outros irmãos são todos filhos de Lia. Agora, pega isso, por favor. Lia significa vaca brava e cansada. Raquel significa cordeiro manso, ovelha. Então, veja só, todos são filhos de Jacó. Todos são filhos de Jacó. Mas José, ele tem interesse em um. Ele está interessado em Benjamim, porque ele diz assim: ei, é o seguinte, todos vocês serão supridos, todos serão salvos, todos vão receber recompensa. Mas os filhos de Raquel vão receber uma recompensa maior, 5 vezes a porção dos irmãos. Por quê? Porque Jesus está procurando, preste atenção, Jesus está procurando gente que tem o coração do cordeiro, que tem o coração manso, humilde, que serve com leveza, que serve com prazer e alegria. Lia gerou filhos para ser atendida, para ser vista, para ser ouvida, é o que os nomes dos filhos dela representam. Mas Lia é a vaca brava. Então tem muita gente, Mardegão, respondendo a sua pergunta inicial, tem muita gente que parou de servir, deixou a sua cruz, largou alguma... mas simplesmente porque dentro de uma estrutura, dentro de uma religiosidade, aprendeu a ser filho de Lia. Eu tenho que levar a gente para o encontro, eu tenho que fazer minha célula funcionar, eu tenho que batizar pessoas, eu tenho que fazer para que talvez eu seja reconhecido. Isso é filho de Lia, vai te tornar cansado. Isso vai te cansar, isso vai te esgotar. Por outro lado, você tem os filhos de Raquel. Essa eu vou anotar. Hã? Essa eu vou anotar. Por outro lado, você tem os filhos de Raquel. Agora, o interessante, Fernando, se você concorda que José é Jesus, que José é a tipologia de Cristo, o interessante é que ele falou: eu quero Benjamim. Eu quero Benjamim. Esse é o meu irmão. Ele tem o meu coração. Ah, mas todos somos do mesmo pai. Preste atenção, não estamos falando de salvação. Não, todos foram salvos. Agora, teve um rapaz chamado Benjamim que recebeu 5 vezes mais. Então, eu vejo isso. Algumas pessoas, elas estão recebendo um favor diferente, mas não é porque elas são especiais, não é porque elas são diferentes, é porque essas pessoas entenderam o coração do cordeiro. Elas pegaram o negócio. Eu peguei. Então, ponte de filhos de Deus. Paulo, em Gálatas 4, ele fala assim: é claro que vocês têm o mesmo pai. A pergunta não é se vocês têm o mesmo pai, a pergunta é quem é sua mãe. Todos são filhos de Abraão, ok? Mas Paulo diz, a pergunta não é mais quem é seu pai, a pergunta é se sua mãe é Sara ou é Agar, porque faz toda a diferença. Então a religiosidade ela pode te tornar filho de Agar, mesmo sendo filho de Abraão, entendeu? Mesmo tendo um pai maravilhoso, você pode ser filho de Agar e continuar escravo igual. Agora, você pode escolher. Ele diz assim, a pergunta não é mais se Abraão é o pai de vocês, ele é o pai. A pergunta não é se Jacó é o pai de vocês, ele é o pai. A pergunta é, quem que é sua mãe? Quem te formou? Como é o seu coração? É Sara ou é Agar? É Raquel ou é Lia? Isso faz toda a diferença. Então tem gente deixando o evangelho, filho de Deus, salvo em Cristo, não perdeu sua salvação, é salvo em Cristo, mas ele conheceu um evangelho pesado. Um evangelho que talvez a pessoa aí boa, ela aguente 2 a 4, os bons mesmo vão até 5 anos, mas depois não suportam mais. Eles não aguentam, porque eles estão fazendo com a motivação errada, a mãe errada. Quando eu faço com o coração do cordeiro, ninguém me para. Ei, Mardegan, você está me vendo aqui. Você já me viu em momentos tensos,
você vai continuar me vendo. Porque eu não estou fazendo para ninguém. Eu não estou fazendo para uma pessoa. Eu faço para Jesus. Eu sirvo os santos, eu sirvo o mundo, eu sirvo a Deus. É como Paulo Amém. diz, né? Nós servimos a Deus, aos santos e ao mundo. Sirvo, mas sempre o meu foco é Jesus. Meu foco é agradar o coração de Jesus. Dessa maneira, você vai conseguir carregar a sua cruz. Vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. O seu foco está certo. Quem é? É Raquel ou é Lia que te formou? Eu confesso a você que eu tenho a sensação de ter tido essa formação de Lia. Vamos lá, vamos fazer, vamos lá. E confesso também que eu tratei pessoas a partir dessa informação que eu recebi. Vamos, vamos. E às vezes pouco interessado no coração, em comandava assim as pessoas. E hoje a gente tem tido um coração muito diferente. Queremos ser filhos de Jacó, sim. Queremos a bênção de Jacó, queremos. Queremos ser galhos que sobrepõem muro, nós queremos, mas nós queremos com o coração do cordeiro, manso. Então, irmão, dessa maneira vai dar para carregar a cruz, vai ser diferente, os muros não vão nos parar. Pastor, e a pandemia? A pandemia é um muro. Um muro pesado, um muro alto, um muro difícil. Uhum. Mas você está ligado em Jesus? Ah, na pandemia eu desviei. Irmão, não foi a pandemia que te fez desviar, desculpa. Você estava desconectado. Não, os muros não são para nós um problema. Quem está conectado em Jesus, com o coração certo, vai sobrepor eles. Lembra de que Cristo está com as mãos levantadas, assim como Moisés. Uhum. Ele ergueu as mãos e nós vamos vencer. Nós não Uhum. seremos abalados, em nome de Jesus. É isso. Amém. Não é, Fernando? Cara, que palavra. Cara, que palavra, é isso aí. Eu tenho um anseio no meu coração, né? Eu vi hoje o pastor Corte falando sobre vencer essa apostasia, né? Que as pessoas estão se colocando e também tanto a sociedade, né? Uma sociedade no sentido assim, nação, né? Agindo com apostasia em muitas coisas, né? A gente tem que lutar contra esse espírito, se posicionar, não lutar, se posicionar contra esse espírito de apostasia. Eu tenho visto assim algumas coisas que têm me chamado a atenção, né? Eu lembro que há um tempo atrás me chegou um vídeo de cristãos, né, na porta dos hospitais clamando. Achei tão lindo aquele vídeo, né? Uma iniciativa de alguns cristãos. Eu vi que vários cristãos fizeram isso. Tenho visto pessoas irem para a rua, né, e até com distanciamento, dobrarem seus joelhos na rua da sua cidade, aonde ele passa lá com a compra do mercado, aonde ele vai lá na farmácia, aonde ele vai lá da cidade, ele dobrando o seu joelho na cidade dele e as lágrimas dos olhos deles caindo sobre o chão da cidade dele, e o Senhor está recolhendo. A Bíblia fala que o Senhor recolhe as nossas lágrimas, que o Senhor ouve toda a nossa oração. E nesse tempo eu tenho ansiado no meu coração, não só para que pastores, não só para que pessoas que estão liderando as igrejas, mas que os cristãos, né, possam voltar o seu coração para Cristo, possam ser realmente esse Benjamim, né, possa ser esse filho amado, mas esse verdadeiro filho amado, que se posiciona na sua cidade, que ama a sua cidade, que ama as pessoas que estão ali. Esses dias eu orei. A vida traz tantas preocupações, né? Pessoas estão preocupadas com coisas que já estão acontecendo, coisas que acontecerão. Esse dia eu estava andando pela minha cidade, estava orando. Falei, Senhor, aumenta meu amor pelo Senhor, mas aumenta meu amor pela minha cidade. Aumenta meu amor pela minha nação. Tem hora que eu sinto raiva da minha nação. Tem hora que algumas coisas que acontecem na minha cidade me deixam nervoso. Eu preciso amar a minha cidade. Eu tenho que me indignar com a injustiça, mas eu tenho que amar a minha cidade. Eu tenho que me indignar contra a injustiça, eu tenho que amar a minha nação. Esse é o poder, né? É um poder do Filho de Deus. Né? Você escreveu um livro, O Poder de Ser Filho de Deus. Cezinha, o que Deus tem falado ao seu coração? Pensando assim, tantas pessoas preocupadas, em tantas situações que acontecem. O que Deus tem ministrado ao seu coração? Uma palavra pastoral para essas pessoas que estão aqui, tem familiares, às vezes estão até enfermos, estão doentes. Dá uma palavra pastoral para você, galera. Eu
eu tenho ficado muito triste, né, também, né, Fernando? A gente tem perdido muita gente, né, que ama. Eu tenho o privilégio de conhecer muitas pessoas, o privilégio de conhecer pessoas em muitos lugares, mas também isso faz a gente sofrer mais, né? Porque hoje recebi notícia de um amigo em Maringá, você deve ter conhecido o João também, em Maringá, baixista da igreja lá. Poxa, um cara, um menino de Deus, sabe? Não sei se você conheceu o João, tocava baixo ali, e hoje recebeu a notícia que o João faleceu, então... Era o mais fortinho? Ele. Aham. Eu sei. Isso. E assim, em todo lado, né? Daí nós temos amigos em Mandaguari, a rede, cada hora vem alguém dizer, ó, aconteceu. A gente tem uma sensação, Fernando, e eu quero compartilhar isso com esses irmãos que estão ouvindo agora essa live também. Você que está ouvindo, talvez aí, está num quarto, está com alguém da sua casa. Vou abrir os comentários aqui. Tá, às vezes você está aí, ou às vezes está ouvindo até de dentro de um hospital agora, né? Muitas pessoas estão nos hospitais, está com gente na UTI agora, né? O que Satanás tenta gerar no nosso coração, eu acredito? Uma sensação de derrota, uma sensação de que perdemos, de que essa luta ela não dá mais. Pessoas me procuraram, pessoas que perderam pai, irmãos, me procuraram, e aí a gente falando, gente, vamos para a guerra. Pastor, vamos ir para a guerra, nós já perdemos. E eu preciso explicar uma coisa. Satanás quer nos fazer ter a sensação de que já perdemos, já acabou, porque dessa maneira, se ele nos desanima a esse ponto, aí sim, nós seremos derrotados de fato. Mas preste atenção, a guerra ela é muito grande. Há uma diferença entre guerra e batalha. Toda guerra tem muitas batalhas, isso é muito sério. Então, talvez nós tenhamos perdas. Talvez você tenha perdido, como eu, perdido algumas batalhas. Na vida eu já perdi muitas batalhas. Então, eu já tive batalhas que eu perdi. Talvez você está aí ouvindo aí, ó, você pode dizer, eu estava orando por um tio, estava orando por um irmão e perdi. Entenda uma coisa, você não perdeu a guerra. Você não perdeu a guerra. Você pode ter perdido uma batalha. Infelizmente, eu sinto muito por você. Sinto muito, eu também passei por isso, mas é uma batalha só. A guerra é do Senhor. O Senhor é o Deus forte e poderoso na batalha. Salmo 24 diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte, poderoso nas batalhas, o Senhor das guerras. Então preste atenção, por mais que percamos algumas batalhas, a guerra é do Senhor. Ele já venceu. Essa não é uma guerra que talvez ele vencerá. Não, ele já venceu. Então, preste atenção nisso que eu vou dizer também. Alguém me pediu assim, pastor, mas como que pode tá vencendo a guerra se a gente está perdendo pessoas? Eu sinto muito por você. Sinto muito pelas pessoas que nós perdemos. Sinto muito. Mas olha, essas pessoas que estão morrendo em Cristo, e eu acho que na nossa geração, o céu nunca recebeu tantos homens e mulheres de Deus lá. Mas olha, então, por mais que a gente diga, perdemos uma batalha, esses irmãos, a gente queria que eles ficassem, mas eles estão com Jesus. O irmão Lázaro, né? Essa semana, eles estão com Jesus. E eu garanto a você, se você pudesse agora perguntar a eles, olha, nós vamos orar para que você volte, eu garanto que nenhum deles gostaria de voltar. Eles estão bem, porque Jesus disse, eu vou para o meu pai, eu vou preparar morada. A casa do meu pai tem muitos lugares, eu vou preparar morada. Então, nós não perdemos a guerra. Não, nós perderíamos a guerra se perdêssemos, então, a vida eterna com Jesus. Não, mas essa guerra nós não perdemos. Ontem eu li esse texto aqui para animar mesmo o coração dos irmãos e dizer, está escrito, Mateus capítulo 16, verso 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso é Bíblia, isso é Jesus falando. Então entenda, por mais que venha essa sensação, todo dia a gente bate um recorde. Eu não sei se está assim na sua cidade, mas assim, poxa, morreu mais um. Olha, agora morreu aquele. Nós tivemos casos aqui, eu perdi um amigo de 34 anos, ele tem 3 filhas.
3 filhas. Meu E a Deus. esposa está na UTI agora, entubada. Então, qual é a sensação que a gente tem? É assim, perdemos. É isso que ele quer que a gente acredite. Mas guarde isso, acredita em mim. As portas do inferno, elas não prevalecerão. Mas morreu 3.000. Ah, mas olha, no Brasil está assim. Irmãos, eu não queria estar vivendo isso. Mas talvez, quem sabe, Deus não nos preparou a vida toda exatamente para sermos crentes agora dessa pandemia. Quem sabe não foi para isso que Deus nos levantou nesse tempo. E entenda uma coisa, as portas do inferno, elas não prevalecerão, não é contra o Cezinha, não é contra o Fernando, não é contra um crente, ele está dizendo, é contra a igreja. Então é por isso que existe a necessidade desse movimento da igreja. A igreja se levantar, a igreja orar, a igreja jejuar. Nós estamos nesse movimento de oração e jejum. São milhões de cristãos orando. São milhares de igrejas orando. Então, ó, é isso. Nós estamos juntos. Eu sinto muito por você que perdeu alguém. Eu sinto mesmo, olha, que Deus te conforte, te console. Que o Espírito Santo traga consolo ao seu coração. Mas eu garanto, meu irmão, minha irmã, esses que morreram no Senhor, eles não desejam mais voltar. Eu não sei. Esse texto não está na Bíblia, mas eu garanto que essa conversa deve ter existido. Lázaro falando com Marta e com Maria e dizendo, vocês foram lá incomodar Jesus, eu estava muito bem lá no céu, eu nem queria voltar. Lázaro volta, mas eu não queria voltar. Se fosse eu, não queria voltar. Então, é verdade. Eu aprendi isso, Fernando, e usando até a sua palavra sobre aqueles que têm deixado seu ministério, aprendi isso com o pastor Harold. O pastor Harold me disse assim, Cezinho, nós não precisamos ser alienados. Bill Johnson diz, a fé não nega o problema, a fé nega ao problema um lugar de influência. Ela não precisa negar o problema, mas ela nega que o problema tenha lugar de influência. Então o pastor Harold ele dizia assim, olha, é verdade que há uma pandemia? É verdade. É verdade que pessoas estão morrendo? É verdade. São verdades. Agora, nós não estamos negando isso. É verdade que essa enfermidade, é verdade que ela tem levado pessoas que amamos? Sim, é verdade. Mas há uma verdade maior que essa. É verdade que ele continua sendo soberano, é verdade que ele continua sendo poderoso e é verdade que ele tem cuidado dos seus. Ele está recolhendo muitos, como você disse. Veja só, esse texto que você citou diz assim, o Senhor tem recolhido as nossas lágrimas. Mas o texto não para aí, o texto diz, e Ele as guarda e todas elas são guardadas num odre. Por que Jesus está colocando lágrima em odre? Porque odre não é lugar de lágrima, odre é lugar de vinho. Vinho na Bíblia é presença, é alegria. Ele está dizendo, eu vou pegar essas suas lágrimas, que são verdadeiras, eu vou colocar num odre, mas preste atenção, em algum momento isso vai fermentar. Em algum momento, e eu vou devolver em alegria para você. O choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. Sim, nós estamos chorando, mas, irmão, esse não é o fim. Não, esse não é o fim da história. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É tempo da igreja se levantar, encontrar o lugar dela nessa guerra, e orar, e jejuar. Foi nessa hora, irmãos, com revelação do Espírito que Pedro ouviu essa frase. Pedro, quando você anda no Espírito, então você tem a revelação correta e nessa hora eu te digo, as portas do inferno não. Então a gente precisa ter a leitura espiritual do momento, fazer a leitura espiritual. Nós estávamos clamando por amigos que morreram. Então nos cabe agora acalmar o coração, dizer o Senhor quis dessa maneira, Ele levou e nós cremos que o Senhor continua sendo bom, apesar das dificuldades que a gente tem vivido. Eu não queria estar vivendo o que eu estou vivendo, mas nesse momento o Senhor não me abandonou. Ele está comigo, Ele está com a gente. A gente vai passando pelo Vale de Baca e Ele faz desse lugar um lugar de fontes. Eu não vou deixar de crer que o meu Deus é bom, porque Satanás quer que eu creia assim, ele quer que eu creia que Ele é mau, que Ele não está me olhando, que Ele está me julgando, que é um grande juízo. Isso não é verdade. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai para nós. E de alguma maneira, Ele está cuidando de mim e da sua casa, ainda que a gente não consiga ver, não consiga perceber. Muitas pessoas pedindo oração aqui. Isso aí. Quer dizer, várias pessoas aqui pedindo oração, compartilhando. E agora a gente vai fazer esse momento final de live.
Eu estou sentindo aqui no meu coração um toque do Espírito Santo muito grande de compaixão com a sua igreja, né, de compaixão com essas vidas preciosas que estão aqui. Né? Ele é um bom pai, ele conhece o nosso coração, né? E nesse tempo eu sinto no meu coração uma palavra muito forte, que é fortalecimento. Não é nem o livramento, mas o fortalecimento. O fortalecimento para a Betinha, que eu acho que a Betinha compartilhou, que perdeu o esposo, né? O Céu ganhou o filho, mas perdeu o esposo. É assim você compartilhou outras pessoas também, pessoas que estão aqui a fio, muitos dias, às vezes, nessa rotina de hospital, né? Precisam da graça do Senhor. E esse momento é um tempo de liberação da graça. E Deus nos use agora para liberar graça sobre a vida dessas pessoas. Você quer compartilhar aqui, pessoas querem compartilhar, coloca aqui nesse momento, dá o seu pedido de oração, abre o teu coração aqui, oração aqui entre irmãos, abre o teu coração, nós vamos estar orando, recebendo. Vou pedir ao pastor Cezinha para conduzir a gente nesse momento, Cezinha, de oração, de intercessão, vamos clamar. Amém. Vamos orar. Pai, o Senhor é bom. O Senhor é bom, essa é a sua natureza. O Senhor é um Deus bom e continua sendo bom, ainda que coisas ruins aconteçam. Nós louvamos o seu nome, Amém, Jesus. Nós adoramos o Senhor. Amém, Senhor. Nós continuamos, ó Deus, crendo que o Senhor está sentado no seu alto, sublime trono, cuidando de nós. Amém, as coisas Senhor. não fugiram ao seu controle. Nós queremos clamar, Pai, agora Amém, em nome Senhor. de Jesus, clamar, cessa com a praga, cessa com o vírus, Em nome de cessa Jesus. com a pandemia. Amém, Senhor, Senhor. traz sobre nós a cura, traz sobre nós, Em ó nome de Deus, Jesus. a maneira, Deus, de chegar a essa vacina. Senhor, traz sobre nós, em nome de Jesus, a paz que excede entendimento, o conforto, o consolo. Eu oro, Oh, Deus, Pai, por pela cada irmão e misericórdia. irmã agora, aqueles que estão internados Amém, Senhor. numa UTI, aqueles que estão internados, ó Deus, numa Em nome de enfermaria, Jesus. aqueles que estão em casa se recuperando Oh, do Senhor. vírus, aqueles que têm que, ó Deus, agora encarar isso como um acompanhante também. Eu oro, ó Deus, pedindo em nome de Jesus cura. Amém. Cura, ó Pai, eu repreendo espírito de enfermidade e peço cura a esses Amém. irmãos. Deus, toca os profissionais da saúde. Amém. Deus, renova as forças desses homens e Nome de mulheres, heróis, ó Deus, nesse tempo. Amém. Deus, toca neles, Pai. Nós Amém, oramos Senhor. abençoando a vida de cada Em profissional, nome de médico, Jesus. enfermeiro, pedindo, ó Deus, que a sua mão os sustente, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, por aqueles irmãos que não podem ficar em casa, aqueles que precisam sair atrás do seu sustento, que tem que ir, ó Deus, nós oramos, guarda, protege a família em casa, ó Deus, sustenta em nome de Jesus, prepara, abre as portas, ó Pai. Oramos pelos autônomos, oramos pelos empresários, oramos pelos desempregados nesse tempo, oramos pelos enlutados, ó Deus, pedindo consolo e conforto do seu coração. Oramos pelas autoridades, Pai. Percebemos uma guerra também no cenário político e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, inclina o coração, ó Pai, desses políticos para que cumpram a sua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, que assim como é no céu, que aconteça na terra. A nossa oração, ó Pai, a oração de um justo justificado no Senhor, nós sabemos que pode muito em seus defeitos. Tomamos posse do que a tua palavra diz. O Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que era nosso foi sobre ti. E agora podemos usufruir da tua cura, da tua paz. Abençoa, Pai, cada irmão que acompanha essa live, cada pessoa que está representada agora aqui nessa live. Abençoa, Senhor. Abençoa a vida do pastor Fernando, sua casa, sua esposa, seus filhos, discípulos, a cidade de Corbélia e onde eles estiverem. Abençoa, Pai, esses nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu amigo. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado. Um tempo muito especial. Quero agradecer. Você dispôs esse tempo para estar com a gente aqui. Né, toda a sua família, seus discípulos, sua igreja, sua cidade. Seja abençoada aí, também dos irmãos com a gente. Bem, Cezinha? Agradeço. Vamos tirar uma foto? Fernandão. Bem bonito aqui? Quarta-feira tô aí em Cascavel, hein? Olha aí, ó. Vamos aí, tadinho aí, vamos tomar um café. Tá aí. Quarta-feira, nós estamos começando às 8 em Cascavel, viu, gente? Quem tiver algum contato, Aí, galera. passa pra gente. Tá?
Zoe Cascavel. Quarta-feira estou aí. Olha o ímpeto missionário, ó, não para. Tamo aí. Glória a Deus. Dá um sorriso, Cezinha. Capricha aí. Ah, esse é o melhor que tem. Ê, Cezinha, você é um sarro, cara. E eu quero é louvar a Deus, né, pela tua vida. Penso que Deus abençoe a Sueli. Sueli, perdão de tirar esse tempo, né, do seu esposo. Ele estaria com você agora, já, né, na cama, descansando. Perdão por tirar esse tempo, mas nos abençoou. Abençoou todos aqui. Em nome de Jesus. Valeu. Vou dar um recado Valeu, pro pessoal gente. Um aqui. abraço. Valeu, Vai ser Cezinha. para mim. Um abraço. Tchau. Galera, nós vamos estar amanhã, às 22 horas, com o pastor Eduardo Nunes, do Movimento Dunamis. Se você não o conhece, é uma ótima oportunidade de conhecê-lo. Um homem consagrado a Deus, né, que se move no profético, um amigo, e ele vai estar compartilhando com a gente, tá bom? Aqui às 22 horas, né, no Instagram, você também pode convidar outras pessoas para estar com a gente. A gente tem um grupo do WhatsApp, onde as pessoas que estão inscritas estão presentes lá. Lá eu tenho publicado as gravações, tá bom? Eu não publiquei essas 2, 3 últimas. Eu estava em viagem, não tinha internet suficiente, nos momentos que eu estava disponível, então, mas eu vou subir todas elas, vou disponibilizar para o pessoal lá no YouTube também, para aqueles que não puderam assistir no Instagram, tá bom? Se vemos amanhã, então, às 22 horas, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.